Então vamos começar o nosso programa falando que, pô, essa semana volta o São Paulo, volta a nossa alegria, volta a nossa dor de cabeça, volta o nosso nervosismo, volta a nossa raiva, volta tudo, né? Todas as emoções à flor da pele. O elenco está se preparando agora para enfrentar o Flamengo e enfrentar depois o Bragantino, enfrentar o Corinthians, enfim. Tem uma série aí que a gente até já comentou, né, Marcão? A gente tem algumas preocupações que a gente vai compartilhar aqui e também tem alguns alívios, né? O primeiro deles é a volta do Lucas e do Ferreirinha aí aos treinos, né? Agora treinando com o grupo. A gente tem uma preocupação, que é mais uma vez não digo ainda que seja uma lesão, mas um incômodo do Lucas Ferreira, né? Vejo até como normal, mas dentro do refis lá é tudo um pouco mais difícil, né, Marcão? E o Crespo ensaiando aquele 3-5-2, né, que a gente estava comentando no último programa. Eu vou fazer a primeira pergunta para a Gabi, né, que é a nossa convidada. Claro. E merece, né, ser a primeira a comentar. Gabi, você está com esperança nesse time do Crespo? E fala para mim qual é a maior esperança que você tem no técnico, no que o técnico pode fazer com o São Paulo nesse segundo semestre. Olha, eu tô com esperança sim, porque, primeiramente, quando o Crespo ganhou o Campeonato Paulista, na minha opinião, o time que ele tinha era bem mais abaixo do que a gente tem hoje, né? E eu acho ele um técnico mais consciente, então acredito que ele não vai forçar tanto a barra com alguns atletas quanto o Zubeldia, por teimosia, até por desespero, acabou forçando alguns atletas que se lesionaram, né? Então, acho que o primeiro ponto é esse daí. E o segundo ponto, eu acredito muito que o Crespo tem um pouco mais de, não sei, isso eu falo de feeling mesmo, tá? De jeito de lidar com o grupo no geral. Então, acabar que os jogadores comprem a ideia dele, a ideia de jogar e trazer mais o grupo para ele. Então, acho que esses dois pontos são super importantes. E também pela identificação que ele tem com o São Paulo, né? Assim, você vê na apresentação dele que ele se emocionou de falar do São Paulo, do Morumbi. Então, eu acho que tem uma tendência muito boa em volta do trabalho dele. Então eu tô bem esperançosa, principalmente nessas primeiras partidas aí de brasileiro, que a gente precisa muito pontuar. A gente tá no oba-oba, zoando o rival, que a gente tem obrigação de fazer, obviamente, mas assim, vai voltar o São Paulo e volta a atenção, a gente precisa ganhar, somar ponto. É verdade, né? Você falou uma coisa muito legal. O Crespo realmente se identificou com o São Paulo. A entrevista dele, um pouco protocolar como todas as outras, exceto para mim nesse momento que ele se emocionou. Porque é difícil você fingir uma coisa dessa, é muito difícil, sabe? Você fingir emoção, e o Crespo foi muito autêntico ali, né? Ele deu aquela parada, aquela soluçada E com um detalhe importante, que ele nunca esteve com o Morumbi lotado, né? Que ele pegou na pandemia, então ele ainda não tem ideia do que está por vir nas noites de Libertadores que ele vai ter lá. E aí a pergunta vai para você, Marcão. Nos bastidores, você falou que qualquer coisa seria melhor que o Zubeldia, né? Sim. Vamos mais uma vez, vislumbrar uma futura equipe do Crespo, tá? Para esses próximos jogos, né? Com o Lucas e o Ferreirinha aptos, qual é o time que você colocaria em campo? E você tinha falado no programa passado que você queria dar uma chance pro Lucas Ferreira na lateral, mas ele não vai jogar. Então agora vamos ver qual é o time que a gente pode esperar do Crespo em campo e qual é a formação. Eu acho que ele começa num 3-5-2, né, com o Cedric ali de área, então você vai ter na zaga ali o trio de zagueiros ali, o Ferrarese, o Arboleda e o Alan Franco. Aí, como alas, por um lado ali pode ser o Enzo Dias ou o Wendel, né, pela esquerda. Pela direita, o Cedric, os dois volantes ali, pra mim, começa com o Alisson e o Marcos Antônio. E aí o Oscar centralizado como armador. E na minha opinião, os dois atacantes ali, eu começaria com o Lucas adiantado e o Luciano fazendo a dupla de ataque, mas, pelo que a gente tem visto nos treinos, aí ele tá buscando aí ou André Silva, Edineno e Luciano. Aí eu não sei se ele tá pensando na possibilidade de ter o Lucas ali como armador, revezando com o Oscar, ou ter o Lucas nesse primeiro momento aberto como ala pela direita, tendo o Oscar centralizado como meia, e aí na frente os dois atacantes. A gente sabe que o Crespo ele gosta de jogar com centroavante. Então nesse primeiro momento eu acho que sai na frente ali André Silva e Edineno buscando uma vaga, e Lucas e Luciano brigando para ser o segundo atacante. Assim, a minha impressão é que o Lucas vai ser banco contra o Flamengo. Eu acho que foi questão física, você acha? Por uma questão física. Eu acho que ele vai entrar aos poucos, ele deve ser alternativa, né? Sendo alternativa, aí a gente tem pro ataque, a gente tem o Luciano, pro ataque, a gente tem o André Silva, a gente tem o Dineno, a gente tem o Luca. Ferreirinha, Rian Francisco. O Rian Francisco. O que você iria
você já cantou a bola. Pra mim, os dois volantes são o Marcos Antônio e o Alisson, até que fizeram gols, né? No 6-0 aí contra a equipe sub-20. Não quer dizer nada, mas quer dizer que provavelmente eles vão ser os volantes desse primeiro jogo, ou pelo menos vão sair jogando. Quem que você colocaria aí? Quem que você resolveria? Pro meio e pro ataque? Então, acho Sem o que Lucas. o Oscar vai ser o armador da equipe ali, e aí na frente tem duas opções ali para atacantes. Pelo que a gente tem visto nos treinamentos ali, pelo que a gente tem visto dos setoristas do São Paulo, falando a respeito dos treinamentos que têm sido feitos, um dos atacantes ali vai ser ou Dineno ou André Silva, e aí para ser o segundo atacante ali, o Luciano, para mim, ele concorre por essa vaga. Então, tendo a possibilidade de ter o Lucas também, imaginando que ele esteja apto fisicamente para começar a partida, para mim ele briga para ser um dos atacantes ali, fazendo esse segundo atacante. Mas, como você bem disse, tem a opção do Ferreirinha, se quiser um ataque de mais mobilidade. Então você tem Ferreirinha, você tem o próprio o Lucas, você tem uma série de jogadores ali que dá, dentro desse cenário ali, um contexto ali para ele poder montar o ataque com o que ele acha mais conveniente. Ele gosta de jogar com cara de área, para ter cruzamento, a bola aérea, etc. Mas eu, no primeiro momento, apostaria com dois atacantes de mais velocidade e mais mobilidade. Eu, assim, o mesmo do Lucas eu falo do Ferreirinha. Eu acho que o Ferreirinha também deve começar no banco. É uma tendência só, porque eles estão um Voltando de pouquinho lesão, atrás do que os outros. Sim. Aí, isso posto, Marcão e Gabi, eu acho que pode ter uma surpresa aí. Eu acho que ele deve ir com o centroavante, Dineno ou André Silva, e a gente vai falar mais pra frente aí a diferença dos dois e qual a nossa opinião dos dois. Mas eu acho que ele deve vir com alguma surpresa, estilo Luca, assim, sabe? Alguém de velocidade, porque o São Paulo vai estar sendo atacado pelo Flamengo. Uhum. Então eu acho que tem essa também. Eu acho que tem que ter alguém que possa fazer uma ligação junto com o Oscar. Porque o Oscar não é aquele jogador de velocidade no meio campo, de mobilidade. Sim. Eu acho que pode sobrar aí pro Luca, por exemplo, já que o Lucas Ferreira não está apto para o jogo, ou não deve se recuperar a tempo, eu acho. Eu acho que pode haver aí uma surpresa Luca. Vamos ver só no sábado, né? Vale lembrar que um dos homens gol dele, quando ele foi campeão, era o Luciano, né? Então a probabilidade dele deixar o Luciano como esse centroavante que ele gosta de jogar é grande. Pois é. Então pode ser que seja o Luciano e um cara de velocidade, como você... que deu certo. O gol que o Luciano fez contra o Palmeiras na final foi de centroavante, foi dentro da área. Não, mas Lembra? quando eu falo que ele gosta de jogar com centroavante, ele gosta daquele centroavante mais físico, tá ligado, Gabi? Aquele cara que briga Jogo na bola aéreo. aérea. Exato. Então, eu acho que aí dentro desse cenário, a gente pode imaginar o André Silva e talvez até o Dineno tendo uma característica até maior. Né? O Luciano aí eu acho que entraria mais como um atacante de mobilidade. Não tanto de velocidade, mas um cara que se movimenta mais e serve como opção de passe. O que eu faria, e não é puxando a sardinha pro Luca, eu colocaria o Luca para jogar solto nos dois lados. Põe um centroavante fixo, põe o Oscar e o Luca, o Oscar armando mais no meio, mas o Luca tendo a possibilidade de jogar nos dois lados, porque se você sobe com um ala no lado direito, o Luca pode ir pro lado esquerdo, num contra-ataque. É um jogador com vigor físico, né, jovem. Então, por isso que eu aposto numa provável surpresa. E também, os jogos que ele entrou bem, né? Que é importante. Pois ele é. não sumiu. Então, um jogo como esse contra o Flamengo no Maracanã precisa de um menino de personalidade. Pode ser que seja que ele responda bem também. Eu, se eu sou São Paulo, faço que nem o Bayern, irmão. Adianta a marcação ali, pega a bola dos caras, sabe? Tipo, o Wesley vai entregar pra Soca, irmão. Léo Ortiz vai entregar pra Soca, Cara, se o entendeu? São Paulo tivesse esse fôlego, eu também faria, viu? Mas o São Paulo não tem esse fôlego. O São Paulo tem jogador que, assim... Não é um jogador que... Não são jogadores que hoje se privilegiam de um vigor físico. Só a base mesmo. Porque o Oscar não é esse jogador físico. O Lucas, muito menos, né? Os dois centroavantes... O Luciano não é esse jogador de mobilidade de marcação intensa. O Dineno e o André Silva, talvez o André Silva tem mais vigor físico. O Dineno talvez canse se ficar correndo atrás de volante, de zagueiro. Mas, assim, seria muito legal ver um São Paulo à la Bayern de Munique, né? No sentido de marcação em cima, forte. Vocês lembram quando o São Paulo estreou o Fernando Diniz? Foi contra o Flamengo, no Maracanã. Foi um 0-0. Que quase que a gente ganhou com um gol do Daniel Alves no começo do jogo. O São Paulo teve aquela marcação intensa que o Diniz queria. Só que depois o Flamengo foi dominando, no final foi um 0-0. Vocês lembram disso ou não? Ô, Perrone, eu não lembro o que eu fiz na sexta, irmão. Você tá me perguntando coisa de... Eu sei o que você fez na sexta, viu? Só não vou falar. Fala, Gabi. Eu lembro da goleada que a gente aplicou no Flamengo, no Maracanã. Só que era com o Diniz, né? Também. Eu acho que foi. Que tinha o Daniel Alves. Mas a estreia foi um 0-0, que o São Paulo daí eu tinha não lembro. demitido o técnico e o Diniz tinha entrado nessa fogueira do Flamengo, né?